Você já se perguntou se está realmente vivendo com toda a inteligência, a calma e a presença que poderia? Aos 50, 60 ou até 70 anos, muitos pensam que já passaram por tudo. Mas a verdade é que o potencial da mente humana não expira com a idade. Ele amadurece. Não estamos aqui para falar de fórmulas mágicas, nem de truques da internet. Estamos aqui para explorar, com sinceridade e coragem, uma possibilidade simples, mas poderosa. E se você ainda puder crescer, mental, emocional e espiritualmente, a partir de hoje, talvez você tenha enfrentado perdas, mudanças inesperadas, um corpo que não responde como antes, ou mesmo um mundo que parece cada vez mais acelerado. Talvez já tenha ouvido a voz dentro de si dizendo: agora é tarde demais. Mas e se essa voz estiver errada? E se tudo o que você viveu até aqui for justamente o solo fértil de onde pode brotar uma mente ainda mais clara, mais leve e mais forte? A filosofia estoica, combinada com os avanços da neurociência, nos ensina que nunca é tarde para treinar a mente, que a sabedoria verdadeira não depende da idade, mas da intenção. Este é um convite para você cultivar a sua própria inteligência, não para impressionar os outros, mas para viver com mais paz, discernimento e autonomia. Não é sobre virar um gênio, é sobre se tornar alguém que sabe onde está, porque está é para onde quer ir, mesmo com o tempo passando. Se isso faz sentido para você, escreva agora mesmo nos comentários. Eu escolho treinar minha mente e viver com mais clareza, mais calma e mais coragem. Porque escrever isso é um compromisso silencioso, porém profundo, com a sua própria transformação. Vamos juntos. Leção 1. A mente não é fixa, ela evolui. Durante muito tempo, acreditamos que a inteligência era algo fixo, como a cor dos olhos ou a altura. Você nascia com ela e pronto. Mas a ciência moderna e a sabedoria dos antigos estoicos mostram o contrário. A mente é viva, plástica, moldável. E o mais fascinante, ela continua evoluindo ao longo da vida, inclusive, e especialmente, depois dos 50 anos. O nome técnico para isso é neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões, reorganizar caminhos, aprender de forma diferente. Ou seja, se você se propõe a treinar sua mente, ela responde, seja com novas habilidades, mais memória, maior foco ou mais clareza para tomar decisões importantes. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: não nascemos sábios. Nascemos com o potencial de nos tornarmos sábios. E esse potencial não tem data de validade. Pelo contrário, a maturidade traz consigo algo que os jovens nem sempre têm: paciência, experiência e tempo de qualidade. Exercitar o cérebro é como fortalecer um músculo. Cada vez que você lê um novo livro, resolve um problema, reflete sobre uma experiência, ou simplesmente aprende algo novo, você está estimulando sua mente a crescer. Pequenas ações, como praticar palavras cruzadas, aprender uma nova receita ou até escutar uma música clássica com atenção, geram impactos reais no funcionamento do seu cérebro. Mas não se trata apenas de fazer mais coisas. Trata-se de fazer as coisas com consciência, com intenção. A mente evolui não apenas com informações novas, mas com o questionamento dos velhos hábitos mentais. Quantos pensamentos automáticos você repete há anos? Quantas crenças você carrega que já não servem mais? Ao perceber que a inteligência é um processo contínuo, você se liberta da comparação com os outros e se conecta com sua própria jornada. Você entende que não é o seu ponto de partida que define seu destino, mas sim a sua disposição de continuar crescendo, mesmo que seja devagar, mesmo que ninguém veja. Aos 50 mais, o mundo talvez espere que você desacelere, mas você pode surpreender, não acelerando por fora, mas aprofundando por dentro. Sua mente continua viva,
E tudo o que ela precisa para florescer é a sua atenção, sua curiosidade e seu compromisso. Leção 2. A leitura com propósito. Alimento para a mente madura. A leitura não é apenas um passatempo agradável, é um ato de nutrição mental. Ler com intenção é como regar uma planta rara dentro de você. Cada página certa tem o poder de renovar sua visão, curar feridas antigas e acender pensamentos novos. Aos 50 mais, você não lê mais por vaidade intelectual, mas por clareza de vida. Um bom livro, lido no momento certo, pode ser mais transformador que anos de conselhos. E não importa se é ficção ou não ficção, cada tipo de leitura toca uma parte diferente da alma. A ficção nos ensina a sentir, nos coloca na pele de outras pessoas, amplia a empatia e suaviza julgamentos. A não ficção, por outro lado, fortalece o raciocínio, organiza ideias, traz ferramentas práticas. Ambas, quando escolhidas com consciência, tornam-se aliadas da mente que quer continuar lúcida e flexível. Mas não basta ler por ler. Os estoicos, como Sêneca, já alertavam: é melhor reler um bom livro do que devorar 100 superficiais. Qual foi o último livro que realmente mexeu com você? Aquele que fez você parar e repensar algo importante. Ler com propósito é ler com perguntas. Ler com lápis na mão. É sublinhar, fazer anotações, refletir e, principalmente, aplicar. A leitura só ganha valor quando sai da página e entra na vida. Não precisa ser por horas. 10 minutos por dia de leitura focada, antes de dormir ou logo ao acordar, podem fazer mais pela sua mente do que uma noite inteira assistindo TV. Seja qual for seu gosto, busque leituras que elevem, que acalmem, que desafiem. Porque, aos 50 mais, sua mente já tem bagagem. Ela só precisa de estímulos que estejam à altura da sua sabedoria. Leção 3. Aprender novas habilidades. A mente não tem prazo de validade. Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo? Algo que te tirou da zona de conforto e te lembrou que ainda está vivo, curioso, presente. Aprender novas habilidades depois dos 50 é mais do que possível. É poderoso. Porque agora você não aprende mais por pressão ou por status. Você aprende por escolha, por prazer, por crescimento. A neurociência mostra que o aprendizado contínuo ativa regiões do cérebro ligadas à criatividade, memória, atenção e adaptação. Quando você tenta tocar um instrumento, cozinhar algo diferente, fazer jardinagem, desenhar ou até aprender uma nova tecnologia, seu cérebro responde com alegria. É como se ele dissesse: "Ah, então ainda estamos vivos. Vamos em frente." Os estoicos acreditavam que o progresso era um dever diário. Para Epicteto, por exemplo, aprender algo novo era uma prova de humildade, um lembrete de que sempre há algo a melhorar, algo a descobrir. Não se trata de virar especialista em nada, só de começar algo que você sempre quis fazer, mas adiou. Algo que te intriga, que te coloca na posição de aprendiz novamente. E o melhor, cada pequena conquista nesse processo reforça sua autoestima. Quando você aprende uma nova palavra em outro idioma, toca um novo acorde no violão, ou planta algo e vê crescer, você sente: "Eu ainda posso." E essa sensação é um antídoto contra a apatia. Lembre-se, o aprendizado não é privilégio dos jovens. É direito de quem respira. Leção 4. Substituir pensamentos negativos, reprogramando a conversa interna. A voz mais poderosa da sua vida não é a do mundo lá fora. É a que você escuta dentro da sua cabeça. Aos 50, essa voz pode ter se tornado dura, carregada de críticas, arrependimentos, autossabotagens. Talvez você repita, sem perceber: "Não sou bom nisso, já passou o meu tempo, não vai dar certo." E essas frases, mesmo que silenciosas, moldam seus passos. Mas aqui vai uma verdade libertadora.
Você pode mudar essa voz. Pode educá-la, acalmá-la, fortalecê-la. Isso não é autoajuda barata. É neurociência. Cada pensamento repetido reforça caminhos neurais. Pensar diferente, com intenção, literalmente reconstrói o cérebro. O estoicismo ensina que não são as coisas que nos afetam, mas as interpretações que fazemos delas. Ou seja, a dor, a perda, o erro, tudo isso existe. Mas o sofrimento contínuo é uma escolha, muitas vezes inconsciente, que começa com o pensamento automático. Substituir pensamentos negativos não é fingir otimismo. É reformular a narrativa. Ao invés de "eu falhei", diga "eu aprendi". Ao invés de "não consigo", tente "ainda estou treinando". Esse simples ajuste muda tudo, inclusive como seu corpo reage ao estresse, como suas emoções se comportam, como suas ações seguem. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Então, quando a voz interna começar a te derrubar, escute. Respire. Questione. E ofereça uma resposta mais gentil, mais justa, mais lúcida. Você já viveu muita coisa. Agora é hora de viver com mais leveza dentro de si. Leção 5. Exercícios mentais. A ginástica da mente clara. Assim como o corpo, a mente precisa de treino constante para se manter ativa e saudável. E o melhor, ela responde bem, em qualquer idade. Exercitar a mente não é apenas fazer palavras cruzadas ou sudoku, embora esses sejam ótimos. É, principalmente, sair do piloto automático, desafiar-se a pensar, lembrar, resolver, criar. Quando você se propõe a memorizar uma receita, a reorganizar sua casa de forma diferente, a explicar um texto que leu para outra pessoa, você está ativando sua cognição. Está criando conexões novas. Está, literalmente, rejuvenescendo por dentro. Os estudos mostram que essas atividades melhoram a memória, aumentam o foco, reduzem o risco de doenças neurodegenerativas e até fortalecem o equilíbrio emocional. E mais, ao exercitar a mente, você também treina algo raro hoje em dia: a presença. A capacidade de estar, de fato, onde está. Porque resolver um enigma, tocar uma música ou pintar exige atenção plena. E a atenção plena é o antídoto para o estresse e a ansiedade. Os estoicos, como Marco Aurélio, escreviam diariamente para treinar a mente. Refletiam, revisavam pensamentos, observavam-se. Eles sabiam que a mente é uma ferramenta sagrada e que precisa ser afiada todos os dias. Não espere os esquecimentos chegarem para cuidar do seu cérebro. Comece hoje. Um desafio por vez. Uma atividade nova por semana. Um pensamento a mais que te tire do automático. Sua mente é como um jardim. E cada exercício é uma semente plantada rumo à clareza, à leveza e à longevidade consciente. Leção 6. Inteligência emocional. O domínio interno que transforma tudo. Você conhece alguém que é brilhante, mas que vive em conflito com os outros ou consigo mesmo? Inteligência sem equilíbrio emocional é como um barco sem leme. Pode até ser rápido, mas não tem direção. Aos 50 mais, você já entendeu que a vida não se resume ao que se sabe, mas a como se lida com o que se sente. A verdadeira sabedoria começa quando você aprende a ouvir suas emoções sem ser dominado por elas. Inteligência emocional não é reprimir. Não é fingir que está tudo bem. É reconhecer a raiva, a frustração, o medo, e decidir o que fazer com isso de forma lúcida. É perceber que você está irritado, respirar fundo e responder com serenidade, não com explosão. Marco Aurélio dizia: se dói por dentro, não permita que desfigure por fora. Os estoicos viam as emoções como dados, não como chefes. Algo que aparece, mas que não precisa te controlar. E isso vale para todas as áreas: no casamento,
com os filhos, com colegas, com o próprio passado. A empatia, habilidade central da inteligência emocional, também se fortalece com a maturidade. Você começa a ver além do que é dito. Escuta com o coração, e não apenas com os ouvidos. E isso transforma suas relações. Menos julgamento, mais compreensão. Menos conflito, mais conexão. Em vez de reagir no automático, você aprende a responder com propósito. Em vez de gritar, você pergunta. Em vez de se fechar, você acolhe. Essa postura não te enfraquece. Ela te faz confiável, admirável, forte. Aos 50 mais, você tem o poder de ser o exemplo de calma em um mundo ansioso. De ensinar, com sua presença, que controlar a si mesmo é a verdadeira forma de liberdade. Leção 7. Nutrição do cérebro. Comida também é pensamento. Muitas pessoas querem melhorar a mente, mas se esquecem de que o cérebro também é corpo. E corpo sem os nutrientes certos não pensa, não decide, não lembra. Um dos maiores aliados da saúde cerebral é o ômega 3, encontrado principalmente no óleo de peixe. Estudos mostram que ele melhora a concentração, reduz a névoa mental, aumenta o foco e até contribui para a estabilidade emocional, atuando sobre neurotransmissores como serotonina e dopamina. Você pode encontrá-lo em cápsulas EPA e DHA, ou naturalmente em alimentos como salmão, sardinha, nozes, linhaça e chia. O ideal é incluir essa nutrição com constância. Pequenas doses diárias têm mais efeito do que grandes mudanças esporádicas. Mas não é só isso. Dormir bem, se hidratar, evitar alimentos ultraprocessados, se manter um intestino saudável também afetam diretamente sua mente. Sêneca dizia que o corpo devia servir à razão, e isso inclui cuidar dele como instrumento da alma. Não se trata de obsessão com dieta, mas de sabedoria prática. Alimentar bem o corpo para pensar melhor, decidir melhor e viver com mais energia. Leção 8. Debates e convivência. A mente se expande no diálogo. Aos 50, é comum sentir que já se viu de tudo. Mas o mundo continua cheio de perspectivas que você ainda não conheceu. E ouvir alguém que pensa diferente pode ser um dos maiores exercícios mentais e espirituais da maturidade. Conversar com quem discorda de você não é uma ameaça. É uma oportunidade. O debate respeitoso expande o pensamento, testa suas certezas e afia a lógica. Mais do que isso, ele ensina a humildade. Você pode estar certo e ainda assim aprender. Pode estar errado e não se sentir menor. Essa é a postura do verdadeiro sábio. Alguém que escuta antes de falar, que busca entender antes de julgar. Epicteto dizia que uma das maiores provas de evolução é conseguir escutar sem se ofender e falar sem agredir. No mundo polarizado de hoje, isso é uma virtude rara e necessária. A prática pode começar dentro de casa, com filhos que têm outras visões de mundo, com netos que vivem em realidades digitais, com amigos que seguem caminhos diferentes. Em vez de fechar a conversa, pergunte mais. Tente entender o que há por trás da ideia, a dor, a história, a intenção. Você não precisa concordar, mas pode compreender. E essa compreensão é um dos mais belos sinais de inteligência e grandeza. Além disso, falar sobre ideias, livros, filmes, experiências, é uma forma de manter a mente viva e ativa. O diálogo honesto e curioso é uma academia para o cérebro, uma ponte para o coração. Leção 9. Abraçar a incomodidade, o desconforto que te refina. A ideia de que o conforto é o objetivo da vida é uma armadilha perigosa. Porque é justamente nas fases desconfortáveis que mais crescemos, se soubermos aproveitá-las. Aos 50 mais, o desconforto pode vir de várias formas: mudanças físicas, luto, aposentadoria, solidão, transições familiares. Mas os estoicos viam tudo isso como terreno fértil para a virtude. Marco Aurélio escreveu:
O obstáculo é o caminho. Isso não significa romantizar a dor. Significa dar sentido a ela. Usar cada desconforto como espelho. O que isso está tentando me ensinar? O que em mim está resistindo? Como posso sair disso mais forte? É claro que não é fácil, mas fugir do desconforto também tem um custo: a estagnação. Quanto mais você evita desafios, mais frágil você se torna. E quanto mais os enfrenta com coragem, mais resiliente você se torna. A vida, em todas as idades, continua nos chamando para crescer. E isso quase sempre dói. Mas a dor consciente educa. O desconforto aceito com humildade transforma. E a adversidade enfrentada com propósito ilumina. Você pode transformar um luto em empatia, uma doença em atenção, um fracasso em nova direção. Não é fácil, mas é possível. E cada vez que você atravessa um momento difícil com dignidade, você se aproxima da sua melhor versão. Aos 50 mais, o desconforto não é sinal de fraqueza. É prova de que você está vivo, em processo, em movimento. E isso é o que realmente importa. Leção 10. Corpo em movimento, mente em paz. Não é por acaso que, depois de uma caminhada leve ou uma dança espontânea, você sente a mente mais clara. O corpo em movimento é como uma chave que destrava a calma interior. Aos 50 mais, o movimento já não é sobre estética ou performance. É sobre presença, autocuidado e vitalidade mental. Não se trata de correr maratonas, mas de mover-se diariamente com consciência. Pode ser uma caminhada pela manhã, uma aula de yoga suave, alongamento simples ou até jardinagem. O exercício físico estimula a produção de neurotransmissores como serotonina e dopamina, que reduzem o estresse e elevam o humor. Além disso, melhora a oxigenação cerebral, a clareza mental e a memória. Ou seja, mover o corpo é também um ato de fortalecimento da mente. Os estoicos acreditavam que o corpo devia estar a serviço da razão. Marco Aurélio valorizava os cuidados físicos como parte da virtude. Porque um corpo negligenciado enfraquece a mente. Torne o movimento um ritual diário. Não espere vontade. Faça por disciplina, por gratidão ao corpo que ainda te carrega. Porque uma mente forte vive em um corpo respeitado. Leção 11. Arte e música. Terapia para alma e mente. A arte e a música não são luxos reservados aos artistas. São caminhos silenciosos de cura, expansão e introspecção. Escutar uma música instrumental, pintar sem intenção estética, escrever um poema íntimo, tudo isso ativa áreas do cérebro ligadas à atenção, à memória emocional, à criatividade. A mente relaxa, mas também se refina. Você não precisa saber tocar um instrumento ou desenhar bem. O que importa é o ato de se permitir criar, sentir, explorar. Aos 50 mais, muitas palavras ficam presas por décadas dentro da gente. A arte é o canal por onde elas podem sair, sem julgamento. Pode ser uma aquarela tímida, uma canção ouvida com os olhos fechados, uma dança no meio da sala. A filosofia estoica valorizava a beleza natural, a proporção, o silêncio. Marco Aurélio contemplava o céu e via sabedoria na harmonia do universo. Você também pode encontrar esse equilíbrio numa melodia, num traço ou numa escultura de barro. Inclua momentos de expressão artística na sua semana. Nem que sejam 15 minutos. A arte fala o que a mente racional não consegue. E ouvir essa parte de si é um presente que você merece. Leção 12. Aplicar o que aprende. Sabedoria é ação. Quantas vezes você leu ou ouviu algo inspirador? E, mesmo assim, nada mudou. O conhecimento só se transforma em sabedoria quando vira ação. Você pode entender tudo sobre atenção plena, mas se não parar para respirar profundamente durante o dia, continuará vivendo no automático. Pode saber os benefícios da gratidão, mas se não disser obrigado de verdade,
O conceito não desce da mente para o coração. Os estoicos não escreviam para parecer inteligentes, mas para lembrar a si mesmos como viver. Epicteto dizia: não importa o quanto você leu, mas sim o quanto você aplicou. Aos 50 mais, cada insight pode ser colocado à prova em situações reais. Uma conversa difícil com um filho, um pedido de perdão, uma escolha mais calma diante do caos. Aplicar não exige perfeição, exige intenção. Escolher, todos os dias, viver um pouco mais de acordo com aquilo que você já sabe que é o melhor caminho. Comece pequeno. Um hábito por semana. Uma atitude mais consciente por dia. Porque o mundo não precisa apenas de mais informação. Precisa de pessoas que vivem o que pregam. E você pode ser uma delas. Leção 13. Questione tudo. Liberdade começa no pensamento. Nem tudo o que te ensinaram é verdade. Nem tudo o que você pensa é seu. Muitas das ideias que você carrega foram herdadas da família, da sociedade, da mídia. Mas você pode libertar sua mente se tiver coragem de questionar. Isso não é rebeldia. É lucidez. Questionar não é desconfiar de tudo, mas é pensar com autonomia. Perguntar: de onde vem essa ideia? Faz sentido para mim? Essa opinião me serve ou me limita? Aos 50 mais, você já viveu o bastante para perceber que nem todos que falam com certeza, falam com sabedoria. E que a maioria das crenças que nos aprisionam são invisíveis, até que decidamos confrontá-las. Epicteto ensinava que não devemos confiar na primeira impressão. Que nossa opinião deve ser filtrada com atenção. Porque a mente sem filtro vive escravizada. Reage em vez de refletir. Repete em vez de escolher. Liberdade não é fazer o que quiser. É pensar com clareza, agir com consciência e escolher em paz. Comece observando seus próprios pensamentos. Anote os que se repetem. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima de quem quero ser? Ou me afasta? A mente que questiona é a mente que se cura, que se afia, que se liberta. Leção 14. Fé na mudança? Você ainda pode florescer. A maior mentira que te contaram é: depois de uma certa idade, as coisas não mudam mais. A verdade: a mudança é sempre possível, se houver vontade e presença. Seu cérebro continua aprendendo. Seu corpo continua respondendo. Seu espírito continua buscando sentido. E se tudo isso ainda pulsa, então você ainda está a caminho. Não importa quantas vezes falhou. Não importa quanto tempo perdeu. Se hoje você decidir mudar, um novo ciclo começa. A fé na mudança não é mágica. É disciplina, repetição, coragem. É acreditar que cada passo em direção ao melhor é válido, mesmo que pequeno. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia todos os dias para lembrar de ser humilde, de melhorar, de crescer. Se ele, com tanto poder, ainda se considerava aprendiz, por que você não se daria esse direito? Repita para si: eu posso evoluir. Eu posso mudar. Eu posso começar de novo. Essa fé em si mesmo não nasce do nada. Ela se cultiva, com pequenos compromissos, com paciência, com amor próprio. Você não está preso ao que foi. Você é livre para florescer no que pode ser. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez tenha sentido, ao longo deste texto, que há algo dentro de você pedindo mais clareza, mais leveza, mais verdade. A filosofia estoica, a neurociência moderna, a sabedoria do tempo vivido, todas apontam para o mesmo caminho. Você ainda pode crescer por dentro. Ainda pode silenciar a confusão, fortalecer sua mente, expandir sua consciência. E isso não depende de mais dinheiro, nem de mais juventude. Depende só de uma decisão, a decisão de cuidar de si com presença. Por isso, escreva, agora mesmo, a sua declaração silenciosa. Eu escolho viver com clareza, calma e coragem.
todos os dias. Essa frase não é só uma meta. É uma semente. Reforce-a, releia-a viva. E então, dia após dia, você verá. A sua mente será mais sua. A sua vida, mais plena. O seu tempo, mais verdadeiro.